Olá, meus queridos alunos do Mais Geo, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Eu estou passando por aqui agradecendo ao convite do professor Rocha e do professor Lovão para poder ajudá-los e orientá-los em algumas questões, né? Comentando uma pequena introdução a respeito da realização da prova de espanhol. Eu vou, eu vou compartilhar com vocês um material que eu gostaria que vocês me ajudassem. Então, é o seguinte, vamos a entender melhor, né? Nós temos, né, meu nome é Eduardo, né, Eduardo Lobos, como eu te falei, e antes de começar, eu vou te dar algumas observações preliminares para essa prova. É necessário, meus queridos, que vocês façam uma prova com muita calma, com muita tranquilidade. Não é necessário fazer uma prova correndo, né? A prova de espanhol, elas são 5 questões, porém, ela tem um valor significativo dentro da questão da prova de linguagens. Então, você não pode fazer a prova ao descaso, deixando-ela para o final. Eu sei que tem, nesse dia, diversas provas importantes também. Redação, que vale 1000 pontos, etc. Mas a prova de línguas, ela te vai orientar, inclusive ela tem muita coisa a ver, às vezes te dá uma ideia para como argumentação para a tua prova de redação. Então, seria interessante que vocês não esquecessem de fazer um rascunho de tu processo, tal, de redação, e dar uma olhada em alguns parâmetros, alguns textos que possam surgir na prova. A prova não pode ser feita correndo, não pode. Tem algumas questões que, às vezes, não precisa ler o texto. Mas eu vou comentar algumas coisas como observações preliminares. Primeiro, você tem que ler o título do texto. Quando você está com a questão, você vai ler o título do texto. Quando você lê o título do texto, posteriormente, você vai destacar no título alguma palavra que seja uma palavra-chave, né? Posteriormente, você vai ler o comando da pergunta. A pergunta, ela vai te encerrar, vai te dar uma ideia, o que ele está querendo, ele vai delimitar o que você tem que tentar procurar no contexto. Não começa lendo o texto sem ter feito isso, porque você vai perder tempo, vai se desorganizar e talvez não consiga acertar a questão como devido. O terceiro ponto, você vai destacar o que encontra entre aspas. Quando eu coloco comillas aqui, comillas e aspas, letra itálica ou maiúsculas. Você vai circular essas palavras. Às vezes está entre dois pontos, entre vírgulas, às vezes está entre aspas. Essas são falas que são importantes dentro do contexto. Você tem que sublinhar, destacar isso. Depois você vai ter que ler o texto com calma, né? De acordo a esse parâmetro, né? Então, você vai ler o texto, você vai ler o título do texto, vai ler o comando da pergunta e vai destacar o que se encontra entre aspas, ou letra itálica, ou de forma, ou enfim, né? Ou maiúsculas. E depois você vai ler o texto com calma, né? Para você ter. Se você quiser dar uma olhada nos itens, também pode, mas eu gostaria que já fosse para o texto, sabe? Bom, eu escolhi para hoje uma questão que é a prova do Enem de 2020, né? Essa faz parte da prova digital, né? Eu achei interessante esse texto, porque você observa bem que, às vezes, a aluno estava acostumado a texto pequeno, não são textos pequenos mais. Por isso que eu te digo, não faz uma prova correndo. Aqui fala assim, né? Repara, o que eu disse? Primeiro você vai ler o título, Espanha no Coração, né? E você vai ler o comando da pergunta. Aqui está falando, no texto, o escritor Paulo Neruda narra um episódio vivenciado como ele também escritor Federico Garcia Lorca. Nesse episódio, o uso da expressão al limão, tá vendo? Lembra o quê?
Então, quando aparece uma expressão idiomática, não é para você se apavorar nem se assustar, porque o lógico será que essa expressão idiomática ela seja explicada no contexto. Então, eu vou usar e vou tentar descobrir em que momento se usa essa expressão alemão ou qual é o significado de seu uso. Tudo bem? Então, beleza. Então, eu vou procurar isso. Eu não vou ler os itens para eu não perder tempo. Agora eu vou ler o texto. Então, Espanha no coração. Como era Federico? Demos uma grande surpresa. Tínhamos preparado um discurso a limão. Opa, aqui aparece a expressão que eu estou procurando, tá vendo? A limão. Os senhores, lembrem que a palavra ustedes ele é um pronome de tratamento formal. Você fala os senhores, não vocês. Provavelmente não sabem o que significa essa palavra. E eu tampouco o sabia, repararam. Federico, que estava sempre cheio de invenções e ocorrências, me explicou a explicação de que significa limão. Dois toureiros podem torear ao mesmo tempo o mesmo touro com um único capote, com uma única capa. Imagina, um touro com dois toureiros com uma única capa. Esta é uma das provas mais perigosas da arte taurina. Por isso, se vê muito poucas vezes. Não mais de 2 ou 3 vezes em um século. A palavra siglo é século. E somente pode fazê-lo dois toureiros que sejam irmãos, ou que, no mínimo, tenham sangue comum. É muito riscoso, né, essa prova. Isso é o que se chama de torear a limão. Então, repara, ele é um conjunto, um movimento de um é complementar do outro. Certo? Continuo. Isso é o que faremos no discurso. Estava Paulo Neruda e Federico Garcia Lorca. Aí estavam os dois e eles decidiram fazer isso. Se complementar um em relação ao outro. Então, é o que faremos no discurso. Isso é o que fizemos, mas ninguém sabia. Quando nos levantamos para agradecer ao presidente da PEN Club o oferecimento do banquete, nos levantamos ao mesmo tempo, como dois toureiros, para um único discurso. Então, repara, Neruda, senhoras, Lorca e senhores. Então, um falava uma coisa, o outro complementava aquilo, né? Existe na festa dos touros uma sorte chamada Toreo de Al-Limón, em que os dois toureiros hurtam, roubam seu corpo ao touro, pegados pela mesma capa. Neruda, Federico e eu, amarrados por um arame elétrico, vamos a parear e a responder esta recepção muito decisiva. Então, quando você escreve com Paulo Neruda, você está observando que o nível da leitura já é alto. Lembre que Paulo Neruda ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Então, devido a esse fator, a qualidade da leitura da prova já é alta. Então, não é uma prova, não é uma questão fácil, certo? Aí as perguntas são as seguintes. No texto, o escritor Paulo Neruda narra um episódio vivenciado com ele também escritor Federico Garcia Lorca. Nesse episódio, o uso da expressão a limão lembra o quê? Um duelo travado entre dois escritores, entre os escritores, tal como entre touro e toureiro? Não. Lembra que os toureiros eles se complementam na luta contra o touro. Não tem um duelo entre eles, né? Admiração pelas touradas manifesta no discurso dos escritores? Não, eles se simplificaram com as touradas, né? Então não é o caso. Surpresa com que o discurso dos escritores foi recebido pelo público. O jeito deles falarem é alemão e não a surpresa que foi recebido pelo público, nada a ver. Conhecimento dos escritores sobre a tradicional tourada espanhola, não falou. As touradas foi o exemplo que foi dado como para explicar o que significa essa expressão alemão. E a perspicácia, a habilidade dos escritores, né, em discursar inspirados na forma de torear. Então, repara que eles discursaram, né, para o público como
dois toureiros complementarmente. O gabarito nessa questão vai ser marcada como, né, literalmente, a letra E de elefante. Repara que eu escolhi essa questão porque, na realidade, as pessoas às vezes ficam nervosas com as expressões idiomáticas, né? Meninos, eu lhes desejo uma boa prova, né? E muito boa prova a todos e que Deus nos proteja, tá bom? Muito obrigado, Rocha, por tua atenção e por me ter chamado para poder cooperar com você. Forte abraço. Obrigado.